Venhamos assim dar o melhor que nós pudermos dar ao nosso Deus. Não o melhor como muitos que, segundo a palavra, deram o que subejava, não. Mas o melhor de mim e de você. Porque dele a cada dia recebemos o melhor. Se dormirmos e acordamos já é um milagre. Se saímos e voltamos, é outra vitória da parte de Deus. Vamos ler assim na palavra do Senhor. Lucas 12, versículo 15 e 20. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mas Deus lhes disse: loucos, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tendes preparado, para quem será? Aí nessa palavra, podem sentar em nome do Senhor. Essa é uma interrogação. Aí eu disse: Senhor, eu não vou fazer esboço. Eu não gosto de fazer esboço porque fica faltando alguma coisa. E o que Deus quer falar com a sua igreja, Ele vai falar. Eu espero que a igreja esteja sensível para ouvir a voz do Senhor. A palavra no versículo 20, ela diz: mas Deus lhe disse: loucos, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Há muitas pessoas que nesses últimos dias se preocupam com a vida secular. Aí a palavra assim diz: com que haver de comer, beber, vestir, calçar, onde dormir. E para quem é servo de Deus, a palavra de Deus diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, sentimento e força. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas os dias são trabalhosos, igreja. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar vigiando a cada instante em nossas vidas. Porque o inimigo está ao derredor procurando a quem possa tragar. E ele não vem com cara feia, igreja. Ele não vem. Ele vai para cada um, levando aquilo que agrada ao ser. Porque ele não vai atrair ninguém com o que não é agradável. E nesses últimos dias, as pessoas, os servos de Deus, infelizmente, na sua maioria, estão se preocupando com as coisas que o mundo se preocupa. Se papai abrir uma porta, glorifica a Deus. Porque Ele é fiel. Ele diz: não vos deixarei só, e eu não vou desamparar os meus. Mas a igreja do Senhor nesses últimos dias precisa estar vigiando, precisa estar guerreando, precisa estar sendo prudente. Por que, igreja? Nós sabemos que estamos buscando uma morada eterna no céu de glória. Mas para que eu e você possa alcançar esta morada, nós temos que viver aqui, passar por aqui e enfrentar muitas lutas, muitas provações, muitas guerras, que vão provar, vão testar a mim e a você. A palavra de Deus diz que antes da gente granjear o propósito,
existe processo. E nesse processo, muitos desistem. E tem pessoas que estão brincando dentro da casa de Deus. Tem pessoas que estão fazendo de conta que Deus não existe. Porque o pastor e a pastora, eles não podem ver o oculto do homem. Ele não pode saber o que o homem pensa. Ele não pode saber o que o homem sente. Ele não pode ver o que o homem faz fora daqui. E quando eu digo homens, me refiro num todo. Mas acreditamos que existe um ser que ele pode. E que nós temos ele como o Espírito Santo. O Deus vivo, o Deus eterno, o eu sou. O soberano. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus de perto. Ele sabe o que cada um passa. Ele sabe o que cada um sente. Ele sabe o que cada um pensa. Ele sabe o que cada um pratica no seu dia a dia. Ninguém se esconde do olhar desse Deus. Mas tem muitos que assim crê que porque ainda não veio a ser revelado, não veio a ser usado ninguém para revelar, papai vai estar dormindo? Não. Papai deixou de ser Deus? Não. Mas assim a gente acredita que há um tempo determinado para todas as coisas. E tudo aquilo que plantamos, temos a convicção que iremos colher. A palavra de Deus diz: não granjeei tesouros na terra, onde a traça, o ladrão roubam e mina. Granjeai tesouro para o céu, onde nem a traça, nem um ladrão rouba ou corrói. Aí vamos assim dizer que o crente conhece isso, tem a palavra, tem a verdade na sua mão. Mas o que é que faz com essa verdade? Aí eu amo a Deus. Será mesmo? Vamos fazer um teste. De onde é que está o teu amor para com Deus? A palavra de Deus é bem clara em dizer: ama a Deus acima de tudo e de todos, com todo o teu pensamento, entendimento e força. Mas não é isso que acontece. Aí a gente tem visto até aqui a palavra de Deus ser ministrada com exortação, com conselho, com correção, porque papai só corrige aqueles que ama. Mas muitos endurecem o coração, e Deus diz: quando fores corrigido, não endureça o vosso coração, porque maior vai ser a porrada, porque a permissão de Deus vai vir. Porque o homem não sabe o que o homem sente, como eu já falei. O homem não sabe o que o homem pensa, como já foi dito. E o homem não vê o homem fora daqui, mas Deus vê. E a palavra de Deus nos diz: granjeai tesouros para o céu, e não granjeai tesouros na terra. Viemos sem nada, voltaremos sem nada. Mas papai diz, a palavra de Deus nos afirma: somos o povo mais feliz da terra. Bem-aventurados. Tem aí o pastor, os irmãos que são mais conhecidos que eu na palavra, que pode assim confirmar ou não. Se bem-aventurados não quer dizer mais que feliz. Isso é o que nós somos diante do homem aí fora. Porque o nosso Deus garante isso. Mas tem muitos que faz como o povo de Israel no deserto. Tem muitos que faz como o povo que papai libertou do Egito. Tem muitos que faz como aqueles que chegaram no deserto e murmuraram.
no Egito, chorava, clamava, suplicava o socorro de Deus. Não aguento, está doendo, socorro. Mas quando Deus usou Moisés para libertar este povo, para tirar do Egito, o povo, assim que saiu do Egito, chegou no deserto, onde era para passar 40 dias. Eles começaram, porque Deus permitiu que aquilo que estava dentro deles viesse a estar assim sendo exposto por eles. Porque a palavra de Deus diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. E aí Deus permitiu que Israel passasse 40 anos no deserto. Porque o que tinha nele precisava ser revelado, precisava vir à tona. E quando começaram a murmurar, foi por quê? Porque disseram que estava com fome. Porque disseram que não tinha carne. Mas não olhavam os milagres e a bênção que Deus já estava provendo para o povo. A sua roupa não rasgava, o seu sapato não se diminuía ou estragava. Tinha a coluna de fogo, a coluna de nuvem, durante a noite e durante o dia. Tinha o maná, tinha a provisão e a providência de Deus para este povo. Mas ainda assim o povo achava que era nada. Aí papai permite que ele passe por esse tempo no deserto. E aí vai aumentando as murmurações do povo. E Moisés vai escutando isso. E vai assim criando em si o que não era para criar. Uma revolta, uma ira. Por causa das atitudes erradas do povo, por causa da ingratidão do povo, Moisés assim se ira. E por 2 vezes Moisés peca. Mas isso papai permitiu que Israel passasse para mostrar àqueles que são carne, mas que buscam honrar a Ele na terra, que Ele é um Deus que cuida e que vela pela sua palavra e pelos seus. E o que é que acontece? Resumidamente, papai leva Moisés para o monte. Moisés desce com a tábua da lei. As 2 primeiras ele não teve trabalho nenhum. Mas quando Moisés chega em determinado ponto, olha e vê o povo, que foi tirado com mãos fortes da terra da escravidão, e foi trazido até ali, com amor e misericórdia, se prostrando a Baal, se prostrando à imagem de escultura que eles mesmos fizeram. Desprezaram, esqueceram do eu sou. Daquele que tirou eles de lá do cativeiro, deu tudo novo, fez tudo novo. E chega ali, os coloca diante de muitas nações, para viver de milagres, que nenhum outro Deus além do nosso é capaz de realizar. Mas o coração de Israel, do povo na sua maioria, estava inclinado para as coisas que estavam no Egito. Estava inclinado para as coisas que estavam no Egito. E como o Senhor diz que não é diferente nos dias de hoje,
Tem coração de crente inclinado às coisas do mundo. Tem coração de crente inclinado às coisas da carne. Papai leva, Moisés desce, quebra as tábuas e vai até o povo. Mas ali tem um porém, igreja. Moisés deixou alguém para estar no seu lugar. Quando ele chega até Arão, ele pergunta. Arão responde: eles vieram até a mim e eu permiti. Aí eu digo, Senhor, isso é covardia. Isso é falta de temor. Isso é covardia. Porque se Arão estava no lugar de Moisés, ele teria que ter posicionamento de um líder, que foi levantado para liderar um povo. E se o povo chegasse e dissesse, eu quero isso, ele como líder, diante de Deus, sabendo o que é certo e errado, e conhecendo a vontade do Senhor, dizia não. Mas Arão se acovardou e permitiu que o povo fizesse o bezerro. E a palavra de Deus diz que Moisés desceu, e a atitude de Moisés para mim foi vergonhosa, igreja. Porque aquele povo que estava prostrando-se à imagem, aqueles que não estavam juntamente com esses, fazendo essas más práticas, ele disse, mata a todos. Não deixa nem criança e nem mulheres, de todos aqueles que estão se prostrando ao bezerro de ouro. E assim foi feito. Foi tanto que a palavra diz que o Senhor mesmo abriu a terra e tragou a metade de uma nação. Mas a Arão, Moisés não fez nada. Com Arão, Moisés não mexeu. E para Arão, Moisés não buscou a Deus para saber o que iria Deus querer fazer com Arão. E quando analiso que Arão era o líder posto por Moisés para suceder ele, a responsabilidade maior está nas mãos de Arão. Mas Moisés omitiu, escondeu, defendeu o seu irmão. E aí eu digo que Deus, Ele vê. Nos dias de hoje não é diferente. Deus levanta homens e mulheres em meio à sua família, em meio à sua casa, para ser coluna, para ser luz, para ser canal da parte de Deus, para a salvação e libertação. Mas não é para falar aquilo que agrada o ego, é para falar aquilo que agrada a Deus. Se papai disser é assim, é assim. Se papai disser não, é não. Se papai disser é sim, é sim. E acabou. Gostou bem, se não gostou, se entende com Deus. Eu creio assim. Mas tem pessoas que não são assim. Abraão foi um desses. Diante de Faraó, ele se acovardou. E disse que Sara era sua irmã. E sendo que era sua mulher. Quando chegou para prestar contas, aqueles que saíram do Egito, todos eles pereceram no deserto. Ninguém chegou à terra prometida, a não ser Caleb e Josué. Mas as novas gerações, com Caleb e Josué, entraram na terra prometida. E por que Deus não permitiu que o povo que saiu do Egito entrasse? Porque Ele permitiu que esse povo passasse 40 anos para conhecer o seu coração.
para conhecer a si mesmo. Para ter um processo com Deus e nesse processo ter o arrependimento. Ou a certeza de que teve aquele homem que foi curado da lepra no meio dos 10 e voltou para agradecer. Reconhecer que se não fosse Deus, ninguém estaria ali. Comendo carne, bebendo água, vendo os milagres de Deus, sendo protegido durante o dia e durante a noite. E quem reconheceu isso? Poucos. E por isso, a maioria dos que saíram do Egito pereceram no deserto. Ninguém alcançou a terra prometida, nem mesmo Moisés. E por quê? Desobediência. Papai disse, fala rocha, ele dá porrada. Porque as atitudes erradas do povo irava Moisés, revoltava Moisés, mas Moisés se calava. E é por isso que a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Aí, não fugindo do texto, só para lembrar, mas Deus lhe diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E a palavra de Deus diz, que se o justo vier fazendo tudo certinho, e chegar num determinado ponto ele errar, nada daquilo que ele fez antes virá trazer a memória para lhe livrar, para lhe ajudar. Porque por aquilo que ele fez de errado, ele vai ser julgado. E assim foi Moisés. Ele fez muita coisa para Deus, fez. Mas nada do que ele fez teve valor. Porque aquilo que ele mais queria, ele não conseguiu. Que foi entrar na terra prometida. Enquanto que eu e você, nestes tempos, temos que nos ver como Israel. Aí a palavra diz, somos Israel de Deus. Porque o Senhor Jesus diz, veio para os seus o rejeitaram, e foram para aqueles que não eram seus, e eles o aceitaram. E por isso lhe deu o direito de estarmos como filhos e filhas do Pai. Somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Então o que nós preparamos aqui nesta terra, como premissa para Deus. O que temos preparado, porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia, Deus vai buscar de mim e de você. Não é só dos pastores, não é só dos líderes, é de mim e de você, igreja. Porque a minha família, a tua família, a minha parentela, a tua parentela, é responsabilidade nossa. Porque se eu e você somos filhos e filhas de Deus por adoção em Cristo Jesus, somos servos e servas do Senhor, temos uma responsabilidade de sermos luz, sal e exemplo para quem está aí fora. Para quem é a minha família e a tua família, para quem é a minha parentela e a tua parentela. E os frutos que nós assim viemos a colher, não é os frutos materiais. E o que nós vamos apresentar para Deus também não é material. São as obras. Planta, rega, e quem dá o crescimento é Deus. Mas se nós não estivermos nos preocupando com isso, e só não estarmos nos atentando ao que nós vivemos hoje, o que nós temos hoje, o que nós queremos hoje, e o que nós somos hoje, não vamos ter nada para apresentar a Deus, que faça sentido para Deus. Ele diz a palavra dele, vos atraí com corda humana, com corda de amor.
A minha roupa não vai servir para Deus, o meu sapato não vai servir para Deus, o dinheiro que eu possa ter não vai servir para Deus. E se Deus hoje chegar e dizer, Suede, venha, eu não vou poder fazer nada. Mas eu tenho que ver o que eu fiz até aqui. Como está a minha árvore? Se eu tenho frutos bons e dignos, ou se eu ainda tenho que melhorar. Se eu tenho plantado sementes agradáveis honrando a Deus, ou se eu tenho que mudar a minha plantação. Porque a nossa vida é um sopro, igreja. Nós estamos aqui agora, mas podemos não estar. Tudo é permissão e o querer de Deus. Então temos que ter certeza que a vaidade não agrega, o orgulho não agrega, o eu não agrega. Não ajuda, não acrescenta, mas atrapalha. E a palavra de Deus diz que esses que estão vivendo assim, no orgulho, no eu, na vaidade, não vai entrar, ainda estão querendo impedir que os outros entrem. Não entra e querem impedir que outros entrem. Por quê? Abre a boca para dizer, eu sou servo de Deus. O que me faz ser servo de Deus não é a escolha que eu fiz, não, igreja. É como já foi dito várias vezes aqui. É a comunhão que eu e você tenhamos com Deus. É o que me garante estar diante do homem na presença do inimigo como honra para Deus, como orgulho para Deus, como menina dos olhos de Deus. É a minha intimidade e comunhão com o mesmo Deus. Mas se estamos cercados por uma nuvem de testemunha, igreja, tenha cuidado. Tenha cuidado. Ai daquele que fizer perecer um desses meus pequenos. Porque não é a minha palavra. Presta atenção no que está plantando. Porque naquele grande dia vai ter que ser apresentado a Deus. E se Ele buscar de mim e de você, o que Ele vai ter de mim e de você? Vai ser para a honra e glória dEle? Ou para mim e a sua vergonha? Porque escolhemos servir a Ele. E não foi o inimigo das nossas almas. Não foi ao diabo que escolhemos servir. Não foi ao diabo que escolhemos agradar. Não foi ao diabo que escolhemos honrar. Então temos que ter cuidado. Porque naquele grande dia será buscado de mim e de você. E tem um louvor de Fabiana Anastácio que eu não gosto muito. Mas ele é bonito. Que diz assim, que ainda que tirem a minha vida, eu adorarei. Ainda que tirem a minha vida, eu adorarei. Mas esse adorar, igreja, que ela fala, não é adorar de lábios, não. Porque cantores tem muitos aí fora. E cantam bonito. Cantores realmente bem, vamos dizer assim, bênçãos. Mas são cantores do mundo. E Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Que o adorem em vida, espírito e verdade. A Fabiana Anastácio foi uma dessas. Então os louvores dela são lindos. Mas a vida dela com Deus é a vida dela com Deus. Que ela tem frutos para entregar a Deus? Tem. Agora a questão é eu e você, igreja. Será que nós temos?
estamos com os nossos frutos? Será que temos realmente as bênçãos necessárias para diante de Deus estar entregando? Para o Senhor Jesus estar devolvendo? Porque a palavra de Deus diz que a um ele deu 3, a outra ele deu 2, e teve um que ele deu só 1 talento. E quando ele foi buscar, o que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 devolveu 1. Porque ele pensou, talvez, creio eu, se eu gastar, eu não vou ter como devolver. Então eu vou guardar e vou viver lutando com as minhas forças. Para que quando chegar naquele grande dia, pelo menos eu entregue aquilo que ele me emprestou. Aí o Cristo, na palavra diz, servo inútil e infiel. No pouco foste infiel. Servo inútil e infiel. E aos outros, servo bom e fiel. Agora depende de mim e de você, igreja. Eu não posso saber se Deus não revelar. Mas Ele sabe o que o meu coração, o que a minha mente está pensando e sentindo. O que o teu coração e a tua mente pensa e sente. E o que eu faço lá, o que a igreja faz também. Só não faça de Deus como Israel fez, um nada. Diminuiu Deus a um ponto de fazer com que ele viesse a estar como inexistente. A grandeza de Deus não está na vaidade, na aparência. E a alegria de Deus não está em eu e você dizer, eu amo a Deus. Não. A alegria de Deus não está em eu e você dizer, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Não. Eu confio em Deus. Não. É nas minhas e nas suas atitudes diante do homem que honra a Ele. É que Ele se agrada da minha vida e da tua vida. Prestemos atenção naquilo que nós estamos fazendo neste mundo, como homens e mulheres de Deus. Porque abre mão do meu eu, abre mão da minha vontade, para agradar a Deus, examinar a mim mesmo, mortificar a carne, ir para a palavra, comer o rolo. E ver que Deus quer para mim. Não é aquilo que eu penso. É algo bem maior. Mas vai depender da minha renúncia de mim mesmo. Aí eu vejo muitos lerem aquela passagem que diz que os homens sobejaram na hora de dizimar e ofertar. E a viúva só deu aquilo que tinha. O que é que você está para reservar e entregar a Deus? O que nós teremos para adorar, engrandecer a Deus naquele grande dia? E se Ele vier hoje, o que teremos para assim estar entregando a Deus? É honra? É orgulho? Vai alegrar o coração de Deus? Ou é vergonha? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de tudo e todos. Honrar o Senhor teu Deus com tudo aquilo que você tem. Deus não pede nada a ninguém. Ele nos dá tudo o que Ele tem. Porque a nossa vida, tudo que há sobre esta terra, tudo que há sobre esse céu, tudo e todos a Ele pertence. Mas Ele só quer de mim e de você uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se não tem novo, precisa buscar a Deus, porque nós não somos perfeitos.
E é uma guerra entre a carne e o espírito. E por que isso, irmã Suede? Porque Deus não quer reprovar nem rejeitar ninguém. Ele quer que todos estejam na presença dele, nas mansões celestiais, dizendo: Santo, 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 Santo és o Senhor. Glorificado, engrandecido és o Senhor. Assim como dizem que os anjos falam, né? Kadosh. E não ouvi dele: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Enquanto que nesses dias Deus está usando vasos para exortar, para aconselhar, para divertir, para mostrar que Ele é conosco, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e que nós somos eleitos e eleitas do Senhor. Mas precisamos ver aquilo que está em mim e em você, que não está agradando a Deus. Precisamos rever os nossos conceitos, porque vai chegar naquele grande dia, e Deus vai buscar de mim e de você o que tem preparado para quem é. É para Deus? É para honra e glória do nome do Senhor? Revê aí, busca um autoexame. O que está preparando é para Deus? O que está reservando, o que está acolhendo é para Deus? As tuas primícias é para Deus? O teu melhor é para Deus? Para quem será o que estás preparando, o que estás reservando? É o que pede para perguntar ao Senhor essa noite. Porque não adianta um homem dizer que confia e serve a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, se a sua vida não condiz com a verdade da palavra de Deus. Ah, papai, mas está escrito: seja santo, pois eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Ele não quer nada mais. Aprendemos com nossos pais, desde quando a gente é criança. Aprendemos, crescemos. Quem é pai e mãe ensina aos seus filhos. E o que Deus quer que nós sejamos é isso: filhos obedientes, amados e servos de excelência, provados, aprovados por Deus, sensíveis à voz do Senhor, que esteja com as suas lamparinas acesas, porque não podemos estar tendo uma lamparina apagada, temos que estar acesos. As suas lamparinas têm que estar sempre acesas, porque Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, uma noiva adornada por Ele. E quando isso acontecer, igreja, quem vai poder dizer que Deus não avisou, que Deus não falou, que Deus não buscou, que Deus não esperou, assim como o povo de Israel? Ninguém. Mas tem muitos querendo um evangelho que massageie seu ego. É como já foi dito várias vezes: eis que Deus manda te dizer que vai estar te abençoando com a chave de carro, uma casa. Aí vai botar lá em cima. Enquanto que não é isso que Deus quer. Homens e mulheres de Deus passaram um processo para viver o propósito. Os servos de outrora não conquistaram, estão esperando a mim e a você. Mas o Senhor Jesus venceu por mim e por você, igreja. E por isso eu e você não podemos dizer que nós não temos condições de também vencer. E de ser e dar o melhor para Deus, como nós somos. Em humildade, sinceridade, verdade, honestidade. Porque o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para todos. Eu não posso desejar o bem para mim e o mal para o meu irmão.
o melhor para mim e o pior para meu irmão. Eu não posso desejar o melhor para mim e o pior para meu irmão. Se não for para ser igual, a gente não vai ficar sem... Ninguém vai ter nada. Se não for para dar a mesma coisa, eu prefiro não ter nada. Mas eu não estou para ter o melhor e ver o meu irmão com o pior. Sinta a dor do teu irmão como se fosse a tua. Ama teu irmão como você ama a si mesmo. E um conselho para aqueles que são casados. Eu peguei a minha parte. Sua mãe e seu pai, você nasceu deles. Seus filhos nasceram de vocês. Não escolheram. Mas seu esposo ou sua esposa foi escolha sua. E quando Deus diz que a escolha sua, é quem vai com você até o fim. Sendo servos de Deus. Porque a única coisa que quebra esse laço ou essa aliança é a morte ou adultério. Reveja seus conceitos. Porque se não está para ser parceiro, união, presente, refaz a sua trajetória com Cristo. Porque Ele ensina. Os dois são um. Eu, quando eu fui para casar, já estou encerrando, já passou do horário. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.